Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o canal Kleber SFC. Vamos trazer para você as informações do Santos Futebol Clube. Claro, destaque hoje da repercussão da coletiva de imprensa, de apresentação do novo técnico do Santos Futebol Clube, Juan Pablo Vojvoda. Boa sorte a ele, espero que ele faça um excelente trabalho no Santos Futebol Clube. E agora estamos nessa expectativa de ver como vai ser, né, o trabalho dele no clube, assim, como ele vai extrair o elenco do Santos Futebol Clube. Claro, também já contando com os possíveis reforços que estão a caminho. E vale lembrar que no dia 2 de setembro agora fecha a janela estrangeira, ou seja, a janela europeia, estrangeira. Então o Santos precisa já correr contra o tempo para acertar com os reforços. O Santos, que tem na mira 3, 4 zagueiros, dentre os assim, já está acertado e outros 2 estão a caminho. Já vamos falar para você de zagueiros, mas antes vamos falar do volante, que o Santos, né, já vamos falar também do volante, que o Santos também já está praticamente formalizou uma proposta e parece, ao que tudo indica, pode pintar no Santos Futebol Clube um volante que atualmente atua no Tigres do México. E claro que também ele vai reforçar o Santos Futebol Clube, também há essa expectativa. Antes, vamos destacar primeiro, vamos falar sobre Juan Pablo Vojvoda, né? Hoje a repercussão sobre a contratação do novo técnico santista, né? O argentino Juan Pablo Vojvoda Rizzo, que nasceu na Argentina, né? Numa cidade de General Baldissera, uma cidade desconhecida, não tão conhecida como Buenos Aires, Córdoba, Mendonça, Rosário, por exemplo, são cidades entre as mais conhecidas lá da Argentina. Então, o Juan Pablo Vojvoda nasceu dia 13 de janeiro, o Juan Pablo Vojvoda Rizzo nasceu no dia 13 de janeiro de 1975, e está com 50 anos, né? Se fosse 50, estaria com mais de 70 anos. Ele já está com 50 anos, é um grande técnico, fez um excelente trabalho no Fortaleza, onde que ele, em 4 anos, de 2020, 2021 até 2025, conquistou 3 campeonatos cearenses e 2 Copas do Nordeste, tudo treinando da equipe do Fortaleza. Então, vamos falar sobre o Juan Pablo Vojvoda, que com certeza é um técnico que, para mim, o Santos acerta na opção da contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Mas agora o que vai gerar uma dúvida é que será que o Juan Pablo Vojvoda vai conseguir impor a prática e vai dar tudo certo de acertar o time ter resultados imediatos, resultados positivos? Ao que esperamos, porque muitos treinadores que chegaram ao clube, claro, na teoria é uma coisa, mas na prática não foi a mesma coisa. Então, tudo pode acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer durante o trabalho. Hoje, claro, a era Vojvoda começou já no Santos. Começou a era Vojvoda. Vamos falar aqui sobre as palavras dele, que ele disse que para ele é um orgulho treinar um grande clube que é o Santos, onde jogou Pelé, jogou Neymar, e que com certeza o pai dele dizia que sempre contava histórias do Pelé quando atuou pelo Santos Futebol Clube. Então, vamos falar aqui sobre as palavras, né, do Juan Pablo Vojvoda aqui para você. Ele disse: é um orgulho para mim e para a minha família, para o meu pai, que me falava muito do Pelé. Além disso, é um orgulho trabalhar em um clube como o Santos. Sabemos que o Santos é uma marca mundial. Sabemos que vamos conhecer o dia a dia no decorrer dos treinos, mas a primeira comunicação com o Alexandre, que é o gerente do Santos, né, a quem agradeço, senti algo especial com o Santos. Não quero falar muito, não quero vender uma coisa que não é. Tenho que caminhar com vocês e com o clube no dia a dia, com os torcedores, com os jogadores, caminhar com a imprensa também. É um clube que vive futebol. Você vive futebol continuamente. É algo da essência do futebol. Então, essas foram as palavras do técnico Juan Pablo Vojvoda hoje à tarde na sala de imprensa na Vila Belmiro, né, onde vários jornalistas que cobrem, vários setoristas e jornalistas que cobrem o clube
e de TVs, internet, canais digitais, canais de plataformas digitais do YouTube, né, fizeram essa cobertura espetacular, né, da coletiva de apresentação de Juan Pablo Vojvoda. Uma boa sorte para ele. O que me chamou a atenção na coletiva de hoje foi o seguinte: o Juan Pablo Vojvoda, ele não só ele falou que é um orgulho para ele treinar o Santos, onde jogou Pelé, Neymar, que o próprio pai dele contava histórias sobre o Pelé, na história do Pelé no Santos Futebol Clube, né? Então, das viagens do Santos para a Argentina e também em outros países do mundo, na Europa, África, Ásia também. O Santos, que foi um dos clubes que mais rodou o mundo, ainda mais aquele Santos de Pelé nos anos 60, né? Um time que, com Gilmar, Lima e Dalmo, Mauro Calvé, Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, que esse era um time fantástico, treinado pelo Luiz Alonso Pérez, o Lula, maior técnico vencedor da história do Santos Futebol Clube. Então, para você, é uma história rica onde talvez o que pesou bastante no que surgiu a proposta do Santos foi que o Vojvoda já praticamente queria está realizando o sonho de dirigir o time onde que um dia jogou o maior jogador de futebol de todos os tempos. Claro, falo de Pelé. Então, o Santos que agora, praticamente, o Santos agora que se prepara para o jogo de domingo contra a equipe do Fluminense. Hoje o elenco se reapresentou, ontem foi folga, segunda-feira foi folga do elenco. Hoje o elenco se reapresentou no CT Repelé, hoje à tarde, então onde que o Juan Pablo Vojvoda realizou o primeiro treino já como técnico do Santos no CT Repelé. Já aos poucos vai conhecendo o elenco e já vai quebrar a cabeça e já vai montar o provável time que enfrenta o Fluminense neste domingo, 16 horas, no estádio, né, Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Provavelmente esse jogo terá transmissão da TV aberta. Vamos aguardar durante a semana, mas Santos e Fluminense terá transmissão na TV aberta Globo. E outro jogo que parece que vai ter transmissão da outra TV aberta, que é a Record, terá transmissão do Clássico Paulista, o derby Corinthians e Palmeiras, que a Record vai transmitir, né? Porque o jogo será às 18h30, que é o jogo da Record, e 16 horas, Santos e Fluminense, jogo da TV Globo. A Globo que detém os direitos também do Campeonato Brasileiro, mas de uma outra liga diferente, totalmente diferente com a da Record. Tá bom? Então, só para lembrar a você que acompanha, que adora assistir futebol, e você vai entender um pouco como foram os acertos dos direitos de transmissões dos determinados jogos e determinados times que são de ligas diferentes, tá bem? Bom, agora vamos falar do Juan Pablo Vojvoda, que hoje concedeu coletiva de imprensa antes de treinar junto com o elenco hoje à tarde no CT Rei Pelé, e onde que aí o Juan Pablo Vojvoda disse que quer contar com o Luca Meireles, que parece que saiu a informação hoje que o Luca Meireles tem proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia de 12 milhões de euros, o equivalente a 79 milhões de reais, né, pela cotação atual. Então, e a diretoria aceitou a proposta de vender, né, o Luca Meireles. Olha, na minha opinião, eu acho um erro vender o jogador, a jovem promessa do Santos agora. Porque, na minha opinião, já passou da hora dos técnicos, tanto o Kleber Xavier, que não deu muita chance para o Luca Meireles, começar a dar oportunidades, né, ao menino, ao Luca Meireles, que voou na base, 18 anos, ele que com certeza... hoje ele está no melhor momento do que o próprio Tiquinho Soares e o David Washington, que para mim sumiu o futebol do David Washington desde que ele foi para o Chelsea na Inglaterra. Não é o mesmo David Washington que estava voando na base entre 2022 e 2023, fazendo tantos gols, né, tanto no Sub-17 quanto também no Sub-20. Então, o Santos, eu acho que, na minha opinião, todos os técnicos precisam já dar minutagens altas para o Luca Meireles, porque o menino, ele é uma grande promessa, tem grande potencial. Eu acho que a maioria dos técnicos cometem esse erro de não dar minutagens, assim, maior minutagem
para o Luca Meireles, que é um menino que joga muito bem, mas agora não sei o que acontece, se ele treina mal, ou talvez os outros jogadores mostram estar melhores do que o Luca Meireles. Alguma coisa errada acontece, porque hoje a imprensa não consegue cobrir o clube no dia a dia, porque os portões estão fechados do CT Pelé, e às vezes quando o técnico pede para assessoria, às vezes assim já fala, tal dia pode abrir, né, pode abrir para a imprensa para cobrir aqui para os treinos do Santos Futebol Clube. Vamos ver se com o Juan Pablo Vojvoda isso vai voltar a acontecer, porque quando esteve o Kleber Xavier e também com o Pedro Caixinha no começo estava abrindo para a imprensa, mas depois estava sendo fechado, então onde que a pressão já estava aumentando, então aí deixava os portões fechados, e para mim é um erro muito grave fechar o portão para a imprensa, porque assim, a questão não é fechar o portão só para a imprensa, para os repórteres que cobrem, para os setoristas que cobrem o clube, e sim, é você esconder as informações para o torcedor. Quem tem direito de saber as informações é o torcedor santista. Infelizmente, não há o consenso, não há transparência da atual gestão do Santos Futebol Clube. É uma pena, né? Porque poderiam muito ganhar créditos, né, de pelo menos abrir o portão para a imprensa, mas não é a explicação que os jogadores têm que dar para a imprensa, e sim dar explicação para o torcedor santista, tanto nos treinos quanto também nos jogos, tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo, mesmo quando o time ganha e também quando perde, tem que falar. Mas não é bem assim que acontece. Então, veja bem, Santos, né, que tem, parece que a diretoria aceitou a proposta de vender o Luca Meireles, e porque o Santos vai precisar de vender um atleta e infelizmente vai vender o ativo do clube. Eu acho que para mim vai ser um erro vender agora. Eu acho que poderia segurar mais o Luca Meireles e também dar mais chances, mais oportunidades para o menino que, na minha opinião, está no melhor momento do que o Tiquinho Soares, que não está jogando nada, né? 3 anos de contrato, ganha um salário alto, mas não está jogando nada, não está entregando o necessário no ataque do Santos, e também não está, pelo alto investimento que o Santos fez pelo jogador em troca do zagueiro Jair, e também o Santos também erra ao colocar David Washington, que para mim, em maioria das partidas, entrou muito mal, sem vontade, né? Sem tesão, sem gana de jogar bola, né? Então, não sei o que aconteceu com o David Washington. Tem alto salário, mas o futebol nota 0, tá muito mal. Então, acho que o Luca Meireles, é o momento do Luca Meireles ocupar a vaga de ataque, centroavante, né? Ser o centroavante do Santos Futebol Clube. Vamos ver se o Juan Pablo Vojvoda dará a oportunidade para o Luca Meireles, ou talvez, se não puder dar oportunidade devido, porque o Santos, parece que a diretoria aceitou negociar o atleta, e parece que o Juan Pablo Vojvoda não quer contar com o menino, porque o Santos sabe que a força do Santos Futebol Clube é a base. O Santos é a base, é a essência do clube, disse Juan Pablo Vojvoda hoje na coletiva. Então, tem que pensar muito bem a diretoria do Santos Futebol Clube. E uma outra informação também, claro, já vamos aguardar nos próximos dias, né, se vai ser concretizada ou não a venda do Luca Meireles, tá bom? Então, pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que formalizou a proposta de 12 milhões de euros, cotação atual 79 milhões de reais, tá bom? Então, vamos aguardar nos próximos dias. Bom, agora uma outra informação, vamos trazer uma informação que o Santos, sobre o volante, o Santos formalizou uma proposta ao Tigres do México de 30 milhões de reais, né, pelo volante Rômulo. Rômulo, que jogou ex-internacional de Porto Alegre. Ele, antes de atuar, de ir para a equipe do Tigres do México, ele atuou no Internacional de Porto Alegre, é volante, tem 30 anos, acredito, tem uns 29, 28, 30 anos, eu não tenho assim, a idade exata para informar para vocês, mas o Santos, pelo que está saindo a informação, da informação de lá do México, e também, claro, daqui e os sites que estão já trazendo essa informação, que o jogador, ele tem a proposta de 30 do Santos, né, de 30 milhões de reais. O Santos tenta comprá-lo em definitivo, né, o atleta, o volante Rômulo,
né, que está no Tigres do México, e vamos aguardar, né, porque acredito que o Santos talvez possa já praticamente concretizar a compra desse atleta. Vamos aguardar nos próximos dias também. Então o Santos formalizou a proposta, ainda falta a resposta se a equipe do Tigres do México vai aceitar ou não. E não sabemos se vai ser de forma à vista ou parcelado. Também vamos aguardar, né, devido às apurações, né, das informações que estão vazando, as informações vazando por aí, lá no Santos Futebol Clube. Então, Rômulo pode ser, né, um dos próximos reforços do Santos Futebol Clube. E o Santos que corre contra o tempo para contratar jogadores, reforçar o elenco já com o restante do Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileiro 2025, tá bom? Agora uma outra informação também que eu vou trazer para você, do Santos Futebol Clube também, hoje, que o Santos, saiu a informação que o Santos acertou um empréstimo de 1 ano do zagueiro argentino Tomás Palacios. Isso mesmo, zagueiro argentino Tomás Palacios, de 22 anos, atualmente na Inter de Milão da Itália, só que ele estava emprestado a um clube de menor expressão da Itália, ao Monza, e onde que aí acabou o empréstimo dele com do Monza, da Itália, e onde que aí o atleta agora acertou o empréstimo junto com a Inter de Milão de 1 ano. O Santos, que tem, claro, tem a opção de compra ainda, isso mesmo, 1 ano de empréstimo com opção de compra, e o passe do atleta está avaliado de 10 milhões de euros, equivalente, né, a quase 63 milhões de reais. Então, esse é o valor da multa do atleta. O Santos que terá o atleta por empréstimo, mas claro, com opção de compra. O Santos, se ele for bem no Santos nessa temporada e também na temporada do ano que vem, aí o Santos pode, claro, formalizar, né, pode comprar o atleta em definitivo, caso o jogador se destaque. Claro, vai valer a pena porque ele é jovem, tem 22 anos, tem mercado. Então, eu acredito que se o Santos não só assim, investir num atleta que com certeza pode trazer benefícios lá no futuro, então o importante é que o jogador faça um bom papel, tanto já estando emprestado, e também, claro, se caso o Santos compre o atleta o ano que vem, aí o jogador argentino, né, o Tomás Palacios, de 22 anos, jovem, 22 anos, zagueiro grandalhão, hein, de 1,96 m de altura, pesa em torno de 81 quilos, então é um bom jogador, ele é canhoto, né? A característica do zagueiro Tomás Palacios, zagueiro da equipe da Inter de Milão, que ele pertence à Inter de Milão, mas estava emprestado ao Monza da Itália. Então ele chega ao Santos, até quinta-feira ele já chega ao Brasil, exatamente em Santos, descendo a serra em Santos, já se apresenta lá no CT Repelé, fará exames médicos e onde que, claro, o jogador assinará o contrato de 1 ano. Tá tudo acertado já entre o atleta, o staff do atleta e também o Santos Futebol Clube. E também já está tudo apalavrado também, já conversado com a Inter de Milão, que aprovou, né, cedeu o empréstimo, a Inter de Milão cedeu o empréstimo do zagueiro argentino ao Santos Futebol Clube. Então, vamos aguardar. A expectativa é que ele chegue na quinta-feira ao Brasil, já praticamente de manhã cedo. Ele já realizará exames médicos, chegando no CT Repelé, realizará exames médicos e aí, claro, sendo já aprovado nos exames, aí o jogador assina um contrato. Então, praticamente de forma oficial, é o jogador do Santos. Então, por 1 ano de empréstimo, e boa sorte ao zagueiro argentino, né, Tomás Palacios. Dizem que ele é canhoto, dizem que é um bom jogador de qualidade. Esperamos que dê tudo certo com ele no Santos, também aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Agora o outro reforço, 2 reforços que já estão praticamente encaminhados pelas informações. Uma vou trazer sobre o Adonis Frias, que atualmente está no León do México, isso mesmo, zagueiro Adonis Frias, de 27 anos, ele que atuou na equipe do Defensa e Justiça, do outro jogador lá, que eu falei também agora, do Palacios, que foi revelado pelo Talleres da Argentina, clube de menor expressão da Argentina. Agora o Adonis Frias, o zagueiro da equipe do
do León do México, né? Não Lyon, é León do México. Ele que já praticamente no último domingo agora fez o último jogo já de despedida, já em tom de despedida, e a imprensa mexicana crava que o jogador já está acertado com o Santos Futebol Clube. Por enquanto ainda não saiu as informações da maior parte da imprensa que cobre o clube, que cobrem o Santos Futebol Clube, mas quem deu essa informação, dando os créditos, foi o Luiz Oshiro, do canal Oriente Santista. Eu confio, né, nas fontes que ele está dele dizendo, porque vazou um vídeo do Adonis Frias dizendo que praticamente em tom de despedida, ou seja, dá a entender que ele praticamente já é jogador do Santos, está acertado com o Santos. Então acredito que nessa semana ele chegue ao Brasil também para acertar o contrato. Parece que o Santos acertou a compra do atleta. Por enquanto ainda lá dos lados da Vila Belmiro ainda não ainda informaram, assim, não saiu essa informação, mas dá a entender que o jogador está a caminho da Vila Belmiro, né? O zagueiro Adonis Frias, zagueiro argentino de 27 anos, que pode pintar também do Santos Futebol Clube, tá bom? E o outro jogador também que já tá encaminhado, já está quase tudo certo. Faltam alguns detalhes para acertar com o Santos Futebol Clube e, claro, depois o Santos poder anunciar nos próximos dias. É o outro zagueiro, Alexis Duarte, paraguaio, de 25 anos. Isso mesmo, de 25 anos. Ele está no Spartak Moscou da Rússia. O Santos parece que pretende comprar o atleta também em definitivo. Então, além do Adonis Frias, outro zagueiro argentino também, tanto ele, o Tomás Palacios, também zagueiro argentino, que chegará de empréstimo de 1 ano junto com a Inter de Milão, da Itália, e também o jogador, o paraguaio Alexis Duarte, de 25 anos, outro que é zagueiro, também já está quase tudo certo, está bem encaminhado já a contratação também deste atleta que pode pintar na Vila Belmiro. Vamos aguardar, né, o Santos que de olho no mercado, porque vale lembrar que agora, dia 2 de setembro, o mercado europeu fecha, então o Santos corre contra o tempo para acertar com reforços. E seria interessante o Santos já contratar um goleiro, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, mas o Santos pode ainda talvez tem tempo de contratar um goleiro que seja reserva imediato do goleiro Gabriel Brazão. Vale lembrar que o João Paulo saiu do Santos, ele está emprestado ao Bahia. O Bahia pode, né, em 1 ano, comprar em definitivo o goleiro João Paulo, dependendo se ele tiver um bom desempenho atuando no clube baiano. Então, o João Paulo, que não está mais no Santos Futebol Clube, está no Esporte Clube Bahia. Então, o Santos agora está à procura de um goleiro. Acredito que o Santos seria interessante o Santos contratar um outro grande goleiro para ser um grande reserva do atual goleiro Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, aliás, é claro que por um lado negativo, tanto ele quanto o Neymar não foram convocados dessa vez para a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo contra o Chile no dia 4 de setembro e no dia 11 contra contra a seleção da Bolívia. O jogo será na altitude de La Paz, e Brasil e Chile será em casa. O Brasil jogará em casa contra o Chile e fora de casa contra a Bolívia. Então, o Neymar não foi convocado dessa vez devido, né, ao edema na coxa. Neymar é dúvida para o jogo contra o Fluminense neste domingo. Vamos aguardar durante a semana se ele terá condições ou não. Caso não tenha, o Neymar só voltaria na sequência depois desse jogo contra o Fluminense, jogando fora de casa no estádio da Arena MRV em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, tá bom? Então o Santos ele voltaria para o jogo fora de casa, mas vamos aguardar, né? Então nos próximos dias, até quinta-feira, se surgirá novidades, se o Neymar poderá jogar ou não contra o Fluminense. Na minha opinião, ele é dúvida para essa partida. Posso me enganar, pode ser que ele jogue. Vamos torcer para que o Neymar ele consiga ele se recupere logo e que espero que o Santos conte com o Neymar, que é um jogador importantíssimo, e o Juan Pablo Vojvoda,
pretende contar com a estrela do time do Santos Futebol Clube, embora o Neymar não é o mesmo Neymar da primeira passagem no Santos Futebol Clube, mas acredito que o Juan Pablo Vojvoda vai conseguir extrair o melhor, não só do Neymar, mas também com o restante do elenco do Santos. E falando do Neymar, então o Neymar que por enquanto ainda não sabemos se é lesão ou não, muitas pessoas comentaram, saiu aí uns burburinhos na internet aí que o Neymar não está machucado, que é isso aqui. Por enquanto ainda não podemos afirmar, eu não vou afirmar algo que eu não saiba, mas eu acredito que seja um edema na coxa. E porque o Neymar sabemos que ele tem histórico de lesões, ele já sofreu lesão na coxa, lesão muscular, lesão grave no joelho. O jogador, a partir do momento quando sofre uma grave lesão no joelho, não é mais o mesmo. Vamos lembrar aqui, tá bom? Porque eu acho que muitas pessoas esquecem que o jogador de futebol, ele sofre quando sofre lesões, não é mais o mesmo jogador de sempre, de como antes. Então, o Neymar, o torcedor tem que ter paciência, e por mais que o Santos, o time não vive uma boa fase, o time está beirando, está a 2 pontos da zona do rebaixamento, o Santos levou sorte que seus concorrentes perderam, então o Santos agora precisa vencer o Fluminense, já para que o time dê uma respirada, e o time já vá com a moral lá em cima, no jogo, outro jogo difícil, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV em Belo Horizonte, tá bom? Bom, por enquanto o Neymar é dúvida para o jogo contra o Fluminense. Vamos aguardar aqui e vamos aguardar durante a semana que tudo dê certo e que o Neymar ele volte e quem sabe, se for contra o Fluminense, melhor ainda. Então tá certo? Então veja bem, gente, ó, o Santos, por enquanto, um jogador já está acertado com o Santos, outro também que já está acertado, né? Que é os dois. O Santos já acertou com 2 zagueiros argentinos, só que dentre os dois, só um foi anunciado através da imprensa, né, que é o jogador lá, o Tomás Palacios, de 22 anos, chega de empréstimo de 1 ano, ele é um zagueiro grandalhão de 1,96 m de altura, pesa 81 quilos aproximadamente, é um jogador que com certeza é um jogador canhoto, dizem que é um bom jogador, ele é de qualidade, vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho e performance jogando no Santos Futebol Clube, tanto ele, mas tanto também o resto do elenco do Santos. E também vamos torcer também que o Santos também, que mais um zagueiro que também já está acertado, e através da imprensa mexicana, o jogador, outro zagueiro, outro argentino, Adonis Frias, ex-Defensa e Justiça, já está acertado com o Santos Futebol Clube, embora a maior parte da imprensa não anunciou, né, sobre esse jogador que já está praticamente acertado, e dizem que teve até um tom de despedida do atleta, né, junto com o restante da diretoria, presidente, também dos jogadores, comissão técnica da equipe do Leão do México, o clube onde ele está atuando, e onde que aí o Santos parece que acertou a compra do atleta, e parece que o atleta diz que renovou o contrato, diz que estendeu o vínculo até acho que no meio do ano de 2027, mas parece que o Santos acabou acertando a compra do atleta, embora ainda até agora a assessoria do clube, ainda até agora não falaram nada, mas a própria imprensa mexicana afirma que o zagueiro Adonis Frias é jogador do Santos, já está acertado com o Santos Futebol Clube e já está a caminho do Brasil. Vamos aguardar nos próximos dias, né? O zagueiro Adonis Frias também é um bom zagueiro, ele tem 27 anos, então acredito que o Santos está à procura de bons zagueiros, e que com certeza agora zagueiros argentinos são jogadores de qualidade. Vamos torcer para que se for verdade essa informação através da imprensa mexicana, eu acredito que seja, né? Então acredito que o Santos logo nos próximos dias, acredito que até amanhã ou depois já vai informar sobre também o anúncio da contratação do outro zagueiro argentino, Adonis Frias, e também o outro jogador que já está praticamente encaminhado já a contratação do jogador, faltam alguns detalhes também para ser anunciado nos próximos dias. Eu falo do outro zagueiro, o paraguaio, né, do Spartak Moscou, Alexis Duarte, né, de 25 anos,
que também é outro zagueiro, só que ele é paraguaio, pode também pintar na Vila Belmiro. Vamos aguardar o Santos, que quer contratar pelo menos 2 zagueiros, mas parece que pode contratar 3, e também parece, porque o Santos já não vai contar com o Gil, que rescindiu o contrato com o Santos, o Guilherme, que poderia sair do clube, parece que o Juan Pablo Vojvoda ia ter uma conversa interna com o atleta, convencer para que ele fique, porque vai ser importante, ele é uma peça importante do esquema tático, uma das peças importantes para o Juan Pablo Vojvoda, ele que já trabalhou com ele e o Guilherme já trabalharam juntos no Fortaleza, então o Vojvoda conhece o Guilherme e acredito que ele vai acabar convencendo o atacante a ficar na Vila Belmiro, porque o Guilherme está chateado devido à forte pressão, só que eu acho que ele não pode ficar chateado não. Se o jogador ficou chateado e quer sair, isso aí não vai justificar em nada. Ele tem que responder em campo, marcando gols, dar o melhor para o time do Santos. É isso que o torcedor santista quer. Eu acho que ele tem que dar a resposta, mas de outra forma. Não saindo pelo clube pelas portas dos fundos, né? Então, o Guilherme, acorda, né, Guilherme? Vamos parar com isso, viu? Agora, acredito que talvez o Vojvoda consiga convencer o Guilherme. Agora, outra informação do outro jogador que já o zagueiro, o Gil, já não é mais o Santos, já logo sairá o anúncio da rescisão contratual, uma rescisão amigável entre Santos e também o zagueiro Gil, de 38 anos, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, e agradeço ao Gil pelos serviços feitos ao Santos Futebol Clube. Eu acho que ele teve a atitude de, no momento certo, já poder já encerrar a carreira no Santos Futebol Clube e teve a sua missão cumprida. Então, que Deus abençoe o zagueiro Gil e que ele tenha muita sorte. Tá certo? Então, o Santos, que pode ainda perder zagueiros, talvez alguns que podem sair. Então, o Santos já está contratando já esses 3 zagueiros que na minha opinião, se vier, claro, dentre os 3, um já está praticamente, já tá certo, vem por empréstimo, e outros 2 zagueiros o Santos já vai comprar em definitivo, tanto outro argentino, Adonis Frias, do Leão do México, que já está praticamente acertado, e também do zagueiro paraguai, que também já está encaminhado, que atua o Alexis Duarte, né, zagueiro da equipe do Spartak Moscou da Rússia, que pode também já estar encaminhado a contratação do zagueiro paraguaio, tá bom? Bem, gente, então foi isso. Hoje o dia muito agitado no Santos Futebol Clube, né? Coletiva de imprensa do Juan Pablo Vojvoda, que na minha opinião, eu gostei muito da coletiva dele. Agora eu vou ficar mais contente ainda se ele conseguir extrair o melhor do time do Santos e que os resultados positivos ocorram dentro de campo, dentro das 4 linhas, né? Através da prática, porque a prática é a que faz a diferença. A teoria não é tudo. A prática é o que faz a diferença, né, quando se trata de jogar futebol e de treinar um clube de futebol. Então, realizando bons trabalhos. Então, acredito que o Juan Pablo Vojvoda vai conseguir extrair o melhor do time e uma boa sorte para ele, que ele consiga realizar. E hoje, claro, terça-feira, dia 26 de agosto de 2025, o Juan Pablo Vojvoda inicia o primeiro treino, né, do treino com o elenco, vai conhecer o elenco hoje e agora terá a semana livre, semana até sábado, que até no sábado ele já vai definir o time, provável Santos, que enfrenta o Fluminense domingo, 16 horas, no horário de Brasília, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Tá certo? Amanhã, aliás, depois de amanhã eu volto com mais notícias, mais informações do Santos, mais novidades para você aqui no meu canal Kleber SFC. Aqui, claro, você tem as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Boa noite.